Diz assim, Apocalipse 19, versículo de 11 a 21. Vou ler, irmãos, aí nas suas Bíblias, né? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos unidos para a terra, quem está sentado a cavalo, e a besta foi, diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Para nós é uma alegria muito grande estar de volta a este santuário, nesta noite preciosa que Deus nos dá. Hoje é dia 10, e ontem aniversariou a irmã Rosemary Martins da Silva, está presente. A Rosemary aniversariou ontem, não pôde estar hoje, não é? Hoje é dia 10, nós vamos estar orando pela conversão da família também, ainda nesse culto. Mas é um prazer para nós, sempre que nos reunimos nesse santuário, dar as boas-vindas aos amados e queridos irmãos que nos visitam pela primeira vez. E nós temos ali um casal, não é? Um senhor ali, uma senhora, pai e filha. Olha que coisa mais linda, viu? Que bênção. Fiquem de pé, por favor. Não é? Eles são vizinhos nossos aqui, não é? E os filhinhos já foram lá para o culto, né? Foram para lá. E é um prazer recebê-los aqui. A igreja está feliz por eles. Quem mais está nos visitando? Tem mais uma irmãzinha ali. Foi trazida pela irmã Geralda? Não? Fica de pé aí, minha querida. Levanta aí. Muito bem. A igreja, fique de pé, só um minutinho mais. A igreja está feliz por receber esses amados irmãos pela primeira vez aqui. Digamos, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Quem é que vai dar um abraço neles aí em nome da igreja? Vamos lá. Vamos dar um abraço nessa gente, vamos recebê-lo bem-vindo em nome de Jesus, para que eles se sintam, não é, conosco à vontade na presença de Deus, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Também temos o prazer, irmãos, a alegria, a honra de ter conosco dois servos de Deus, acompanhados das suas esposas. É o pastor José Mário, né? José Mário, isso mesmo, fique de pé, meu amado. Sua esposa, irmã Iracema, não é? Vira lá para a igreja aí. Olha esse casal simpático aí. Esse homem de Deus e sua esposa, eles acabam de assumir, a semana passada, né, a presidência da Assembleia de Deus ali em Caetés, lá em Bom Sucesso. A igreja que hoje é presidida pelo pastor José Mário, co-irmã nossa ali em Nova Holanda, né, recebeu autonomia um pouco primeiro que nós ali, mas eu me lembro do tempo de garoto, frequentando aquelas orações ainda no tempo de Esté, irmã Teresa, aquela turma da antiga,
aquela turma da antiga, né? Não tem tempo isso? Então, desde que eu ajudei Noé a fechar a arca para cá, muita coisa aconteceu. E o pastor Zé Mário agora está presidindo aquela Assembleia de Deus, aquele ministério. O acompanha também um servo de Deus, pastor Vladimir. Fica de pé, meu Deus. Sua esposa, irmã Carol, vira para lá também, olha aí. Esses são, né, mais recentes ali no Caetés, né? Esse jovem fazia parte de um grupo chamado Chama Viva, um grupo animado que já fez um bocado de barulho por aí, né? Tiveram muitas vezes, quando eu morava ali na Pau-Ferro, tiveram algumas vezes ali, né, com aquele grupo de americanos, Bill, né? E foi um tempo muito bom. Uma vez eu estava vindo da América, eu peguei uma revista de bordo da Varig, e eu estou olhando a revista e vejo eles na revista da Varig. Eu falei, meu Deus, onde está essa turma? Aí trouxe a revista e mandei para um deles lá, viu? A gente lá em cima e vendo Chama Viva na revista. Eu falei, misericórdia. E hoje eles estão aqui. A igreja está feliz por receber esses servos de Deus. Vamos dizer, sejam em nome. Agora, quantos vão abraçar esses pastores aí, sua esposa? Vamos lá, todo mundo saindo do lugar. Pelo menos uns 10 abraços eles têm que ganhar. Não é possível, né? Uma Rosa, abraça as esposas. Vamos lá. Isso, muito bem. É isso aí. Graças a Deus. Aleluia. Irmão Joaquim. Tem um boletim da igreja dando isso também aí. Glória a Deus. Muito bem. É um prazer recebê-los e daqui a pouco eles estarão orando por nós, não é? Que nós não podemos prescindir da oração. Mas como é hoje, estamos terminando o livro do Apocalipse, nós fizemos 2 desafios com essa igreja. O ano passado, antes do ano passado, né? Nós estamos em 2010, 2009, 2008, nós começamos estudando o livro do Gênesis. Versículo por versículo, demoramos um ano e pouco estudando os 52 capítulos de Gênesis, toda quarta-feira. Aí eu falei, já que estudamos o Gênesis, vamos conhecer o último livro. Conhecemos o primeiro, vamos conhecer o último, né? Para o povo saber dizer que estudou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não foi de Gênesis a Apocalipse, não. De Gênesis e Apocalipse. E nós começamos, foi quando a gente começou? 4 de março, né? Começamos isso do ano passado, né? Do ano passado. Misericórdia. Se brincar, vai fazer um ano para 4 de março. Meu Deus. Pois bem, nós estamos chegando no capítulo 19 hoje do Apocalipse. Gênesis tinha 52, tem 52 versículos, Apocalipse tem apenas 22, não é? E é um livro precioso, glorioso. E os irmãos lembram que na semana passada nós falamos os capítulos 17 e 18 e concluímos o 18 na última quarta-feira, falando sobre a queda do império do anticristo. Por quê? Porque nesse momento aqui do livro do Apocalipse, irmão, está terminando, como eu disse, o que a Bíblia chama de tempo dos gentios. O tempo dos gentios, você lembra quando ele começou? Hein? Começou com Nabucodonosor, a cabeça de ouro, lá em Daniel capítulo 2. Ali começa o tempo dos gentios. E o apóstolo Paulo fala dessa plenitude dos gentios no capítulo 11 de Romanos. Ele diz que essa rejeição de Israel, não é? Esse momento em que Deus rejeita Israel e nos enxerta ali, naquela oliveira, nós fomos enxertados. E aí eu sempre chamo a atenção da igreja para uma coisa.
A planta de enxerto, como é que é? Irmã Rosângela, você que entende esse negócio, hein? Quando a gente enxerta, faz uma laranjeira de enxerto, uma manga, para quê? Ai. Pois é. Elimina enfermidade, dá mais fruto mais produtivo, não é assim? Hein? E é isso que Deus espera de nós, enxertados na oliveira verdadeira. Deus nos enxertou e está esperando o que é da gente? Moleza? Deus está esperando de nós muito mais do que Ele esperou de Israel, que eram os ramos naturais. De mim e de você, Deus espera frutos, irmão. Frutos. Frutos dignos de arrependimento. Então, sobre a igreja, pesa uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Pois bem, esse tempo dos gentios, essa plenitude dos gentios, ela está terminando aqui, ó, em Apocalipse 19. É a queda das duas Babilônias. A Babilônia política e a religiosa. A religiosa é comandada pelo falso profeta, que reúne todas as religiões após o arrebatamento da igreja e cria, não é? Uma igreja que a Bíblia chama de a grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas. No capítulo 17, versículo 10, 15, não é? 15, a Bíblia mostra que essas águas são os povos, as multidões, as nações, as línguas, porque vai se espalhar pelo mundo. Vai se espalhar pelo mundo. E a outra Babilônia, a Babilônia política, é a do anticristo. É o reinado do anticristo. São os pés da estátua que Daniel revela para Nabucodonosor no capítulo 2. Formam os pés da estátua. E os pés da estátua ali é de barro misturado com ferro. Não tem sustentação. E os irmãos lembram que nós lemos aqui, Daniel 2, que naquela visão de Nabucodonosor, quando ele estava olhando para a estátua, vem uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, e esmiuça os pés da estátua. O que dá sustentação são os pés. Os pés sendo quebrados, destruídos, tudo aquilo vem abaixo. E o que acontece no capítulo 17 e 18 de Apocalipse? O reino do anticristo está vindo abaixo. Está caindo. Por quê? Porque o que começou com ouro em Nabucodonosor, aquela estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata. O ventre já era de quê? De bronze. As pernas já eram de quê? De ferro. E os pés, ferro misturado com barro. Então, os irmãos percebam que há uma decrescente aí, não é? Está decaindo. O que começou com ouro vai terminar com barro. Então, o mundo dos homens é assim. O mundo dos gentios lá fora é assim, eles estão caindo. É o que Paulo diz a Timóteo, que os homens maus e enganadores, os homens, né, irão de mal a pior. De mal a pior. Porque o mundo dos gentílicos é um mundo que está em decadência. Até que tudo termina aqui. E já no início do capítulo 19, já há uma movimentação no céu, adorando e glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vem para estabelecer uma nova ordem na terra. Ele vem para acabar com a festa do anticristo, do falso profeta. E aí, irmãos, a partir do versículo 11, João tem uma visão preciosa. Ele diz, e viu o céu aberto. E viu o céu aberto. E eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Julga e peleja com justiça. Este é o momento, irmãos, em que as profecias, muitas profecias se cumprem. Muitas profecias. Esse é o momento esperado.
Quando os discípulos perguntaram para o Senhor lá no Monte das Oliveiras, está lá em Mateus 24, versículo 3, quando Jesus sai do templo, e eles mostram o templo para o Senhor Jesus, Jesus não vê tudo isso, não vai ficar que pedra sobre pedra não seja derrubada. Vai cair tudo. Eles atravessam o vale sobre o Monte das Oliveiras, lá no monte eles perguntam para Jesus, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Da tua vinda. Eles estavam perguntando sobre esta hora aqui. É a vinda de Jesus para Israel. Quando é que tu virás para libertar o teu povo? Quando é que tu virás para pôr fim a essa dominação estrangeira? Quando é que tu virás para reinar? Quando é que tu virás? E quando a gente abre a Bíblia, desde Deuteronômio, você vai encontrar já Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio, profetizando sobre esse momento do Senhor na terra. Ele diz lá, o Senhor veio de Seir, sobre os montes de Sião, resplandecente, poderoso, glorioso. E a partir dali, inúmeras profecias. Isaías está cheio de profecias falando desse momento que o Senhor virá como libertador, seu braço dominará. São profecias que falam da vitória de Cristo para Israel, para Israel. O que se cumpre aqui no capítulo, versículo 11 de Apocalipse 19, são profecias de redenção. Por que se cumpre isso aqui nesse momento de redenção? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Olha o que nós encontramos aí em Zacarias 14. No versículo 2, nós vimos algo aí. Essa é a promessa, Deus falando que vai acontecer com Israel. Deus falando que vai acontecer com Israel. Eu ajuntarei, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. A profecia de Zacarias diz respeito ao momento da grande tribulação para Israel. A partir dos 3 anos e meio de aflição, não é? Que o Senhor vem e arrebata a igreja, depois do arrebatamento, cumpre-se a última semana de anos, da qual o Senhor havia falado com Daniel no capítulo 9, a partir do versículo 24. Tem muita coisa aí, não é? Muita coisa boa. Então Deus fala com Daniel, 70 semanas, 62, não é? Primeiras 7 semanas para construir Jerusalém, 62 até o Messias, e fica faltando a última semana. Essa última semana se cumpre após o arrebatamento da igreja. São 7 anos. 7 anos para Deus julgar, 7 anos para Deus cumprir. Apocalipse 6 até o 16. De 6 a 16 de Apocalipse, Deus vai cumprir nessa última semana de ano, nesses 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, depois do reino do anticristo, de paz, de prosperidade, levanta-se uma guerra contra Israel. Podemos dizer que será uma terceira guerra mundial. Porque Deus diz aqui em Zacarias 14, 2, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Esse versículo aqui, ele tem início 3 anos e meio depois do arrebatamento da igreja. E o versículo 3 de Zacarias 14, ele se cumpre 3 anos e meio depois. Do versículo 2 de Zacarias para o 3, tem 3 anos e meio de história. Pegou minha Bíblia? Bíblia preciosa, né? Do versículo 2 até o versículo 3, se passam 3 anos e meio. 3 anos e meio. Vai se cumprir a batalha do Armagedon. Vai se cumprir o que Deus falou através de Jeremias e de Isaías. Um tempo de angústia para Jacó. Vai se cumprir o que Jesus profetizou em Mateus 24, a partir do versículo 15. E quando vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda.
E Jesus disse lá, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no monte foge, quem estiver no campo vai embora, não volta para pegar nada não, foge, foge, porque é um tempo de aflição o qual nunca houve. É o momento em que Deus vai julgar Israel. Deus vai fazer cumprir o que ele disse para Daniel no capítulo 9, versículo 24. Eu preciso de 70 semanas para purificar o templo, santificar a cidade, expiar a iniquidade, ungir o santo, selar a profecia. Eu preciso fazer algo para o povo. E como é que está Israel hoje? Espiritualmente, dormindo. Você vai falar de Deus em Israel, você é preso. Algumas igrejas ali em Jerusalém, eu conheço alguns trabalhos ali, inclusive tem um pastor em Jerusalém, o Gabriel Greffen. Ele sempre manda e-mail para mim. O trabalho que ele faz é na casa, nas casas. Não pode estabelecer igreja assim, chegar e você não pode distribuir folheto em Jerusalém, sabe, falar de Jesus. Vai ser apedrejado se bobear. O povo realmente rejeitou o Messias. E quando é que eles vão receber o Messias? No momento da aflição, no momento da angústia. Sabe? Você lembra quando Jesus está deixando Jerusalém, lá no final do versículo, capítulo 23 de Mateus? Jesus disse, olha, vocês não viverão mais, até aquele dia em que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. A vossa casa ficará deserta. Lembra que Jesus profetizou sobre Jerusalém? No capítulo 23 de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejos que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, quantas vezes eu quis te abraçar, que nada. Então, irmãos, nesse momento aqui do versículo 11 de Apocalipse 19, Deus estará cumprindo muitos propósitos. E principalmente para livrar Israel. Ele vem. De que maneira ele vem? Lá em Mateus 24, verso 30, diz que ele vem com as nuvens do céu. Vem poderoso. Não é? Vai haver um reboliço. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Por quê? Como? No momento que tiver a peleja lá em Jerusalém, lá estarão o quê? Os canais de televisão, as internet da vida, o mundo todo vai estar assistindo. Quem ficar? Porque a igreja foi arrebatada. Mas se você quiser ficar para assistir pela televisão, você pode ficar, não tem problema. Deus não obriga ninguém para o céu. Não é? Os que ficarem vão assistir. Nesse momento, imaginem, irmãos, a visão de João. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e jura e peleja com justiça. Aqui na terra, Israel está sofrendo os horrores, 3 anos e meio de batalha, já não está mais aguentando. Nós vimos no capítulo 12 de Apocalipse, se você é um bom estudante da Bíblia, guardou isso aí, e no capítulo 12, Deus deu asas de águia, para que Israel escapasse fora da vista da serpente por um tempo, e tempos, são 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. E muita gente, para cumprir o que Jesus disse em Mateus 24, versos 15, 16, 17, 18, 19, 20, por ali, muita gente vai fugir para esse lugar, que está no país vizinho a Israel, na Jordânia. Ali está a cidade de Petra, antigo lugar dos amonitas, dos moabitas e dos edomitas. É interessante a gente ler a Bíblia e guardar esses lugares aqui. Num dos Salmos, o Senhor fala sobre esses lugares, não é? Ele fala, sobre Edom lançarei o meu sapato. Moabe é a minha bacia de lavar. Não é? O Senhor fala profeticamente por Davi. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele vai utilizar-se desses lugares
para abrigar o seu povo no momento da angústia, no momento de angústia. Então Jesus vem para livrar Israel nessa hora. De que maneira ele vem? Você lembra em Apocalipse e Atos capítulo 1? De onde Jesus subiu? Onde Jesus estava quando subiu ao céu? No Monte das Oliveiras. E ele sobe, a nuvem o oculta, aparecem os anjos e dizem: este varão que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes, e ele há de vir para Israel, ele há de vir para os seus. Aí muita gente confunde, dizendo: Jesus vai vir assim para a igreja. Não, para a igreja ele não será visto. Para a igreja ele estará nas nuvens. Quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então, irmãos, esse momento aqui do versículo 11, cumpre-se muitas profecias. É um momento de livramento. Agora é interessante que o Senhor vem num cavalo branco. Vocês não lembram como foi que Jesus entrou em Jerusalém? Hein? Ele chegou em Jerusalém montado num jumento. Um jumentinho, filho de uma jumenta. Para cumprir o quê? A profecia de Oséias, que havia profetizado, falando da sua humildade. Ele ali entrava como rei, mas humilde. Não é? Ele entrava como rei aclamado, mas humilde. Um jumentinho. Mas agora, ele vem no cavalo branco. Não é mais um jumentinho. Não é? O cavalo dos reis, se você pesquisar, eles eram os melhores, os mais fortes, os mais adestrados, os mais preciosos. E os brancos, não é? Brilhavam, de tão limpos, de tão tratados. E é nesse fulgor, é nessa glória que o Senhor vem. Ele vem agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é? Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que está sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Porque ele vem, irmãos, para uma batalha. Ele vem para vencer. Ele vem para vencer. Olha de que maneira ele vem, como é que ele está chegando. João viu, seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. É interessante que a Bíblia mostra aqui seus olhos. Esses mesmos olhos estão em Apocalipse 1, quando João ouve uma voz, e ele se vira para ver quem é aquele que está por detrás dele, e ele vê aquele homem vestido de branco, os pés reluzentes como latão, um cinto de ouro, não é? O cabelo branco, os olhos como chama de fogo, a voz como de muitas águas. Ele viu o Senhor na sua glória, no seu esplendor, na sua majestade. E nesse momento aqui, ele vem dessa maneira. A primeira vinda do Senhor ao mundo, a primeira manifestação do Senhor, foi em humildade, em humilhação. Maria, naquele momento, procurando lugar para dar luz, a Bíblia diz que não havia lugar numa estalagem, não tinha lugar. E alguém deve ter falado: olha, tem a estrebaria aí no fundo, não é? Tem umas manjedouras ali, só dá um jeito, seu José. Ajeita por ali, né? Ajeita por ali e tal, e só se arruma ali. E foi nesse lugar de humildade, de humilhação, que nasceu Jesus.
E os anjos foram lá para as campinas naquela hora anunciar aos pastores. Este vos trago nova de grande alegria e tal. E eis um sinal, o menino está lá numa manjedoura. E os pastores foram lá e viram Jesus na manjedoura. Os pastores. Aí você pode dizer, aqueles magos que levaram o presente. Os magos, quando chegaram, Jesus tinha aproximadamente 2 anos. Já estava na sua casa em Nazaré. Quem viu Jesus na manjedoura foram os pastores do campo, não os magos. Os magos é outra história. Não confunda. Leia a Bíblia direito. Então Jesus nasce humilhação. Vive humilhação. Morre em humilhação. Mas ressuscita em glorificação. Ressuscita poderoso. E ele disse para os seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele recebe todo o poder. E a partir daí, o Senhor não é mais visto em humilhação. Não. Em Hebreus capítulo 8 é precioso, quando o autor daquela carta diz, o que temos agora é um sumo sacerdote tal, que assenta-se perto da majestade nas alturas. Ele está sentado à destra de Deus, no trono de Deus. E foi a promessa que ele fez para a igreja. Lá em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus hoje está sentado no trono de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós, aguardando o momento em que o Pai vai dizer para ele, filho, chegou a hora, busca a tua noiva. E aí, irmãos, quem estiver preparado, vai embora. João tem uma visão desse Jesus glorioso. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Você já perguntou na Bíblia o que é isso? Tem alguma irmã aí de diadema aí? Tem alguém usando diadema? Para que serve o diadema? Tem uma aí, irmã Ana. Botou isso aí para quê, Maria? Para que isso? Para que você põe isso? Para prender. Cabelo está solto, Maria pegou o negócio, fez assim, ó. Para prender. Irmã Ana foi lá e botou assim, para prender. Esses diademas aqui é para isso, irmão. Ele vem com muitos diademas. Sabe para quê? Ele vai ter que prender, dominar algumas nações. Ele tem que dominar algumas nações. Diadema fala de prender, de domínio. Por exemplo, eu posso citar sem medo de errar, o Irã. Está alimentando, já conseguiu melhorar o urânio aí, estão reunidos o mundo todo de olho no Irã e tal, já está conseguindo, como é que diz, processar o urânio 25%. E daqui a pouco ele vai chegar, não sei o quê. Quando ele chegar em 80, ele já tem condição de fazer uma bomba atômica. Então o mundo está de olho nisso aí. O Irã já falou várias vezes que quer varrer Israel do mapa. Nós vamos varrer Israel do mapa. Aquele povo tem um ódio de Israel. Aquilo ali é um país que quando Jesus vier vai pegar um diadema e ó, deixa eu te segurar aqui que tu é muito brabo. Segura logo. Diadema fala de domínio, de prender, de segurar. E Jesus vai ter que usar isso, de segurar alguns países, algumas nações ali, não é? Por isso que ele vem dessa maneira. E é interessante que tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Na sua cabeça, né, tinha ali um nome escrito. Um nome escrito. Agora é interessante que o verso 13 diz assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele vem com uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus.
Irmão, nesse momento que Jesus vem, você pode abrir sua Bíblia aí, por exemplo, Mateus 24 e 30, vamos dar uma olhada aqui. Mateus 24 e 30. Olha como ele vem aí. Não é? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele vem com poder, com autoridade. Ele vem para estabelecer o seu reino. Mas antes de estabelecer o seu reino, ele vem para livrar Israel de quê? Do anticristo. Das muitas nações que se ajuntaram contra Jerusalém. Ele vem para livrar o seu povo da dominação gentílica. Ele vem para isso. E nesse momento que ele vem, a Bíblia diz aqui que ele tem uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A guerra que o Senhor vai realizar aqui, irmão, não é uma guerra de mãos, não é uma guerra de armas. O Senhor vai falar. Você não se esqueça de que esse Senhor, esse Jesus que está vindo aí, muito bem, reverendo está chegando animado. Não se esqueça que esse Jesus que está vindo aqui, quando a Bíblia diz que o nome dele é Palavra de Deus, ele está lá em João 1. No princípio era, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Não é? Nele estava a vida, ele era a luz dos homens. João começa declarando quem é o Senhor, o verbo vivo de Deus. A palavra de Deus, que lá em Gênesis, quando executa essa criação gloriosa aí, Deus não usa compasso, Deus não usa régua, Deus não usa pedreiro, Deus usa a palavra. Haja e ouve. Apareça e apareceu. Surja e surge. Entende? É o poder da palavra de Deus que cria todas as coisas. E depois você encontra o testemunho do profeta Isaías falando desse poder criativo de Deus. Você encontra o salmista profetizando desse poder criativo de Deus. Da maneira como Deus criou o mundo do nada, pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. É dessa maneira que Jesus vem, irmão. Ele não tem que usar arma alguma. Sabe qual é a arma do Senhor? É a sua palavra. Ele fala e tudo acontece. Eu já li aqui para os irmãos, quando a Bíblia mostra a voz do Senhor. O que é que está escrito sobre a voz do Senhor? Vocês lembram, vocês estão estudando a Bíblia toda quarta-feira? É Salmo 29. Não é? Lá fala sobre a voz do Senhor, que ela é poderosa, que ela destrói tudo, que arrebenta as penhas. Sabe, a voz do Senhor bota fogo no bosque do Líbano, ele despedaça tudo. É o salmista profetizando sobre o poder e a autoridade da voz do Senhor. E ele vai usar essa voz de autoridade. Agora é interessante que a Bíblia diz que ele vem numa veste salpicada de sangue. Aí você deve estar perguntando, mas que veste é essa? É quando os soldados vão para a batalha, eles não vão com aquela roupa, aquele uniforme bonitinho, vão? Hein? Aquele botãozinho douradinho, é assim que eles vão para a batalha? Não. Põe aquela roupa de guerra, né? Toda marcada, manchada, eles... E o Senhor está chegando com a roupa manchada de sangue. De onde é que ele vem com essa roupa manchada de sangue? É aí, irmão, que você lê certos trechos na Bíblia e fica perguntando, mas meu Deus, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso?
Vamos para Isaías 63. Olha o que temos aqui em Isaías 63. Até o versículo 6. Isaías 63, de 1 a 6. Olha o que diz a palavra aí. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aí alguém pergunta, por que está vermelha a tua vestidura? E tuas vestes como os daquele que pisa a uva no lagar? Aí ele disse, eu sozinho pisei o lagar, e nenhum dos povos houve comigo, nenhum homem estava comigo. Pisei-os na minha ira, esmaguei-os no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchou o meu traje. Por aí, por que ele vem com a veste salpicada de sangue? Isaías já está profetizando o que vai acontecer lá na frente. Isaías já está profetizando no capítulo 63. Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E ele está trazendo aqui uma profecia que depois que Jesus nasceu já tem 2010 anos. Com mais 700, são quantos? 2.710 anos. Aí depois que Jesus arrebatar a sua igreja, que ninguém sabe o dia e hora, vão passar mais 7 anos. No final dos 7 anos vai se cumprir Apocalipse 19 anos. E 19:11. E Isaías já estava naquela época profetizando este momento glorioso, quando o Senhor vem para reinar e triunfar sobre os inimigos na terra. Aí para você ver a grandeza da palavra de Deus, do que é a Bíblia, a grandeza da palavra de Deus. Um homem profetizando o futuro, há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. E ele disse através do profeta Isaías, o Senhor, eu, o Senhor, anuncio o fim desde o princípio. Desde o princípio. De onde vem o Senhor? Ele vem de Edom. Ele vem de Edom. Não é? Fui lá, esmaguei o sangue, salpicou na minha veste, porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano, presta atenção nessa palavra, e o ano dos meus redimidos é chegado. Isaías está profetizando isso aqui, ó. E o ano dos meus redimidos é chegado. Que ano é esse? É o ano em que Deus vai cumprir. Zacarias capítulo 14, versículo 3. É o ano em que Deus vai cumprir Apocalipse 19, versículo 11. Olha o que diz Zacarias 14, 3. Vamos aqui para outra Bíblia. Zacarias 14, 3. Olha o que diz aí. Zacarias capítulo 14, versículo 3. No versículo 2, Jerusalém está tomada. Olha o verso 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. O Senhor sai para pelejar. Por isso que ele tem a sua veste manchada de sangue. Aí de onde ele vem? Isaías 63, de onde ele vem? Ele vem de Edom. Ele vem de Edom. Quem é que está em Edom? O povo que fugiu do anticristo. O povo que fugiu. Lá de Apocalipse 12, de Mateus 24, 15 em diante. O povo que conseguiu fugir da guerra e se refugiou na cidade que hoje chama-se Petra. É uma cidade turística, na Jordânia, vizinho de Israel. Lá estão refugiados milhares e milhares de israelitas. Só que o anticristo certamente descobre, porque lá em Daniel capítulo 11, Deus diz que o anticristo vai avançar até a terra gloriosa. Mas vai ficar de fora Moabe, Edom e Amon. Ficaram de fora esses lugares.
Mas quando você continua a ler Daniel, lá no final do capítulo 11, versículo 41, 42, por ali, você vai ver que a serpente percebe que muitos fugiram para lá. E ele avança o seu exército para lá. Só que enquanto ele vai para lá, o Senhor já vem por lá. Ele já vem por lá. E Isaías, irmãos, está profetizando isso, meu Deus, há 2.710 anos atrás. Isaías está profetizando essa hora, esse momento glorioso, em que ali o Senhor já começa a destruir o exército do inimigo. Não é? É o dia da vingança, é o ano dos redimidos chegados. Olha o versículo 5 de Isaías 63. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. O Senhor vem. Ele vem. E esse momento dele aqui, irmãos, não é um momento que ele vem mansinho, não é bonzinho. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para pôr fim a um período que a Bíblia chama de tempo dos gentios. Os gentios dominarão até aqui. Daqui para frente, quem reina é o Senhor. Daqui para frente, quem reina é o Senhor. Olha o que diz o verso 9 de Zacarias 14 aí. Você tem que ter 3 Bíblias num culto desse. Para um abrir um lado, outro abrir o outro, outro abrir o outro. É igual eu aqui, ó, 3 Bíblias aqui em cima, que é para... Olha o que diz Zacarias 14, 9 aí. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Então acabou o reinado do anticristo, acabou o reinado de falso profeta, acabou o reinado de todo mundo. Quem vai reinar é o Senhor. E aí, voltando para Apocalipse 19, versículo 13. Por isso que João vê, ele numa veste salpicada de sangue, o seu nome é a palavra de Deus. Palavra que manda, palavra de autoridade, palavra de governo. E o versículo 14 diz, e seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é esse exército que segue o Senhor no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro? Os salvos, a igreja que foi arrebatada. A igreja que foi arrebatada. Jesus fez uma promessa em João capítulo 14, versículo 3. E virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estejais vós, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, quando nós nos unimos ao Senhor, ele diz, para que onde eu estiver, a cabeça, vós, o corpo, estarão também. Então, quando Jesus vier, irmãos, a Bíblia diz que João viu um exército no céu, em cavalos brancos, vestido de linho branco, fino e puro. Agora dá uma olhada aí em cima, no versículo 8 de Apocalipse 19. Olha o versículo 8. Quem é que se veste de linho fino, puro? Hein? Vê o versículo 7 aí primeiro. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A igreja veste-se dessa maneira. A igreja salva, a igreja redimida, a igreja resgatada. A igreja que
ele subiu para as bodas do Cordeiro. A igreja que ficou, a igreja que não deu crédito, a igreja que não se converteu, a igreja que bobeou, a igreja que ficou pelos cantos, a igreja caída, essa igreja vai ser salva? O que é que eu ensinei aqui? Vai. Porque quando o anticristo surgir, o falso profeta vai fazer uma imagem e quem não adorar vai morrer. E muitos, até eu, se eu bobear, eu fico. Não é? Naquela hora, o anticristo vai dizer, olha, me adora. Todo mundo te adora, não, rapaz. Sai lá. Eu te repreendo em nome de Jesus, que é Jesus, coisa nenhuma, rapaz. Você vai morrer. E a Bíblia diz que aqueles que morrerem por amor a Cristo e pelo testemunho de Jesus, a partir daquele momento irão para onde? Quem lembra? Apocalipse 5º selo. Vão para debaixo do altar. E vão ficar por aí. Vão ficar por aí. E quando é que ele sai debaixo do altar? É logo aqui no versículo, capítulo 20, verso 4. Sei lá para outra quarta-feira, se Jesus não vier. Não é? Viu? Então nós vimos aí, ó. A igreja acompanha o Senhor. A igreja vem com Ele. Vem com Ele, irmãos. Seguindo os exércitos do céu, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. E Ele as regerá com vara de ferro. E Ele mesmo, olha o que diz aí, olha o Isaías 63. E Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha o Isaías 73 se cumprindo aqui. É Ele que vai pisar. E no que Ele pisa, as suas vestes se mancham. Por isso Ele vem com vestes salpicadas de sangue. Não é? É o momento em que o Senhor se torna, olha como diz o verso 16, no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis. Ele vem para reinar. Ele vem com uma espada aguda que sai da sua boca. Ele já põe por terra o exército do inimigo. Para vocês terem uma ideia, vamos voltar para Zacarias 14 aí, versículo 12 e versículo 13. E versículo 14 e 15. Irmãos, como é preciosa a palavra. Não é? Como é preciosa a palavra. Olha que nós temos aí em Zacarias 14, versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eles estão na peleja, guerreando, batalhando. Aí o Senhor vem na nuvem do céu, com aquela roupa poderosa, espada aguda e tal. Rei dos reis, Senhor dos senhores. A igreja com ele. Olha o que vai acontecer. Essa será a praga com que o Senhor ferirá os povos. A sua carne será consumida estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. O Senhor não vai mover um dedo. Lá de cima ele fala, apodreçam. E é interessante que os olhos, né? Porque todo mundo vai parar para ver o Senhor ali, ó. Aí apodrece, a língua apodrece. Apodrece tudo. Aquele exército fica um bando de homens podres. Literalmente. Ninguém move mais, morre tudo, acaba tudo. Porque eles estão diante daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não tem ideia do poder que tem o Jesus que você serve. Você não tem ideia do poder que ele tem. Você não tem ideia.
Viu? Versículo 13. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque cada um pegará na mão do seu companheiro, alçar-se a mão de um contra o outro. Em vez de eles lutarem agora contra Jerusalém, vão começar a lutar um contra o outro, matar um ao outro. Também Judá pelejará em Jerusalém, se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestido. E será a praga dos cavalos, olha o verso 15, dos machos, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. Como foi a praga deles. É por isso que aqui em Apocalipse 19, verso 17, vamos para lá? Já está acabando, falta 10 minutos, Jesus ainda não voltou, hein? Pastor Demário ainda vai saudar a igreja, orar para vocês. Irmão Vladimir vai abençoar vocês aqui essa noite. E vi um anjo, olha Apocalipse 19, 17, vi um anjo que estava no sol. Um anjo no sol. O sol é um astro tremendo, né? Segundo os pesquisadores aí, ninguém chega perto. Isso é Edgar. Isso é Edgar. Meu Deus, olha lá. Tuninho, olha lá. Edgar, tu vem no capítulo 19 de Apocalipse, Edgar. Cadê a Bíblia, Edgar? Eita, Edgarzão, é isso aí. Depois eu falo contigo. Vi um anjo que estava no sol. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. E não, vai ter urubu saindo do Gardênia. Lá do Caetés, aquela urubuzada. O anjo do sol vai chamar as aves do céu, do mundo todo: venham! Vai ter urubu batendo asa aí, ó. Onde vocês vão? Vamos para Jerusalém. Tem comida para Dedéu. Porque vai apodrecer o exército do inimigo. Vai apodrecer os cavalos, os camelos, vai apodrecer tudo. E haja urubu e não sei o que para comer essa carne. Viu? Haja. Entende? Este momento vai se cumprir o que está escrito aqui, ó. Abre sua Bíblia aí, em Ezequiel 39. Olha o que encontramos aqui em Ezequiel 39. Ezequiel 38 mostra o momento em que as nações se ajuntarão contra Jerusalém, Gog, Magog. E aqui tem muitos desses povos aí, não é? Quem são os... Olha só para você ter uma ideia dos povos. Ezequiel 38, verso 5. Ezequiel 38, 5. Quem são os povos aí? Persas. Quem são os persas? Quem são os persas? O Irã. O Irã. Ele já encabeça a lista aqui. O Irã, de Abinadab, né? Esse nome esquisito aí, o Irã, o baixinho invocado. O Irã, os etíopes, os de Puti. Sabe quem é esse povo aqui? Puti, hein? É a Líbia, de Muammar Gaddafi. Entendeu? Que é outro tripulado. E estou falando que queria também tacar Israel. Entendeu? Está velhão lá o Gaddafi. Quando você olha ele na televisão, está velhão. Não é? Gomes, suas tropas, escudo e tal, vem eles. E vem eles aí. Não é? Aí a Bíblia diz, irmãos, aqui, ó, quer ver? Cadê o versículo aqui? Capítulo 39. Versículo 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a Ásia,
asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei fogo sobre Magog, estão seguros, farei conhecido o meu santo nome. E isso que é vindo, eu tenho falado, e aqui diz aqui, ó. Cadê? Versículo 11. Sucederá que naquele dia darei ali a Gog, lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam o mar se espantarão, e ali sepultarão a Gog toda a multidão, o vale da multidão. E a casa de Israel, olha bem, os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Vai ser 7 meses enterrando gente. Vocês terem uma ideia da grandeza do que é esse momento. A Bíblia diz em Zacarias 14:2, eu ajuntarei todas as nações. É uma guerra mundial. Aí o Senhor vem, lá de cima ele fala. Quando ele fala, todo mundo apodrece. Aí o anjo do céu chama a urubuzada. Vamos comer que tem muita carne lá, vamos embora. Viu? Aí diz aqui, ó, Deus vai chamar as aves do céu. 7 meses, enterrando gente. Não vai ser fácil, não. Agora, olha o que diz aqui, versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, ainda estou lendo Ezequiel 39. Assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie, a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue, e comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, os engordados em Bazã, viu? Aí Deus vai comer a gordura, vai beber o sangue, versículo 20, vos fartareis a minha mesa de cavalo, de carro, de valente, de todos os homens de guerra. Aí no verso 21 diz assim, e eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre ela tiver descarregado, e saberão, olha aí, o Senhor vem executando seu juízo, ele vem destruindo o exército inimigo, ele vem para reinar. Aí o que diz Ezequiel 39:22, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Nesse momento, irmão, foi um momento precioso. O Senhor vem para livrar Israel. E aí você vê essas profecias na Bíblia, não? Você fala, mas o que é isso? Deus ajuntando aves do céu para comer, não sei o quê. Porque é o momento de Deus julgar a terra. Então ele está vindo aí, ó, convocando todo mundo. Vem comer, vem comer, vem comer. E aí a besta, o falso profeta que faziam guerra, foi presa. Já estou lendo Apocalipse 19, verso 20. Já larguei Ezequiel para trás. A besta foi presa, com ela o falso profeta, que enganou. Irmão, quando você lê a Bíblia, separa essa palavrinha aí, enganou. O diabo até hoje ele só faz isso, enganar. O mundo que está aí fora vive enganado. O diabo cega o entendimento, a visão, a compreensão, e as pessoas vivem no engano, achando que estão abafando, achando que estão adorando a Deus, achando que vão para o céu. Coitado deles se não se converterem. Coitado deles. Viu? Porque qual é a função do diabo? É atormentar, perturbar? Não. É enganar. Vai no centro espírita, que você vai ouvir deles o quê? Não, nós somos luz. Engano. Vai na macumba. Não, Jesus aqui é não sei o quê, o Espírito Santo é não sei o quê, Deus é não sei o quê, o outro é não sei o quê. Engano.
Vai para onde você quiser. Engano. 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 Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade. Sabe quem é a verdade? É Ele. Quando você conhece a Ele, Ele te liberta. Porque a verdade é que nos liberta do engano. A verdade é que nos liberta da mentira. Não é? E os demais? Olha só, o profeta e a besta, esses dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo de enxofre. O anticristo e o falso profeta, irmãos, são os únicos seres nessa, podemos dizer assim, nessa terra, né? Que não vão passar pelo julgamento do trono branco, não. Vão ser lançados direto no lago de fogo e enxofre. Por causa da maneira como eles serão usados pelo inimigo e da maneira como eles blasfemarão contra Deus. Para eles não há perdão. Então Deus não vai nem se dar ao luxo de levar esses dois elementos ao juízo final para ficar lendo a história da vida deles. Vão direto para o lago de fogo e enxofre. Serão os primeiros habitantes da morte eterna, do lago eterno, de fogo eterno. A besta e o falso profeta. E os demais? Foram mortos. Foram mortos. Os demais morreram. E o assessor do falso profeta morreu. O assessor do anticristo morreu. E aquele que carimbava o papel do anticristo morreu. Os demais, você quer saber? Os demais foram mortos. Com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Todas. Viu? É desse jeito que o Senhor vem. É nessa hora, irmãos, é nessa hora, vou deixar aqui registrar 9h01. É nesse momento que vai se cumprir uma profecia de Paulo, em Romanos 16:20. Leia na sua Bíblia. É nessa hora. Romanos 16:20. É nesse momento aí. Olha o que está escrito aí. Em Romanos 16, versículo 20. É que diz aí? E o Deus de paz como é que é? Pode parar por aí. Paulo falou assim para a igreja de Roma. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Mas tem muita gente cantando que o diabo está debaixo do seu pé. E não está. Não está. Não entenda errado. Mas o diabo está solto, habitando as regiões celestes, tranquilão, já está sabendo disso tudo, aqui ele já sabe dessa história toda, que ele conhece a palavra, está entendendo? Ele está ouvindo o que nós estamos falando aqui, ele deve ter mandado seus emissários para ouvir o que a gente faz aqui dentro. Estou pouco me lixando para os emissários dele, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Entendeu? Mas vai chegar esse momento aqui, de Apocalipse 19, quando o Senhor vier. Aí, onde é que está a igreja? Hein? Ela vem com o Senhor, a gente vem de pé. Montado no cavalo de pé. Onde ele está o diabo nessa hora? Hein? Na terra. Apocalipse 12:12 diz que há dos que habitam na terra, que o diabo desceu a voz, tem grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele está debaixo do nosso pé. O diabo está na terra. É nessa hora, debaixo dos nossos pés, que o Senhor Jesus vai esmagar Satanás. Debaixo dos nossos pés. Você vai ver o diabo ser esmagado debaixo do teu pé. Mas quando? Paulo falou assim, em breve.
Mas não é agora. Em breve. Mas esse breve é quando? Em breve. Ele vai cumprir, ele vai pagar. Aguenta aí. Em breve vai se cumprir. Não é? E quando é? É nesse momento aqui, quando o Senhor vem reinando, poderoso, glorioso, majestoso. E se Jesus não vier, quarta-feira eu acho que a gente acaba o Apocalipse, hein? Temos que acabar. Não é? Vamos para o capítulo 20. A gente passa pelo 20 correndo, 8h30 entra no 21, 15+9 no 22, pronto, acabou a Bíblia. Misericórdia. Aleluia. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Quem tem essa esperança gloriosa do